professor e poeta Fábio Rafael foi o vencedor do prêmio Naide Teodósio de melhor artigo científico sobre a literatura erótica, poesia de Selma Hatz. Agora, ela vem se dedicando ao estudo da literatura de assombração em Pernambuco. Sobre este assunto, eu chamo o escritor Fernando Farias. Boa tarde, amigos do Observatório Literário. Estou aqui na Faculdade de Olinda, na FOCA, conversando agora com o professor Fábio Rafael. Ele que é um estudioso e que se dedica ao estudo da chamada assombração. É uma literatura muito forte aqui em Pernambuco, que marcou obra de Gilberto Freire e outros escritores pernambucanos. E justamente isso, nós já chegamos a ter uma conversa aqui nesse programa sobre o realismo fantástico, sobre o terror, e tivemos uma visão até um pouco acadêmica, mas muita gente escreveu, telefonou, querendo discutir a assombração. Como é a tradição cultural de Pernambuco em relação à assombração, Fábio? Boa tarde, Fernando. Eu gostaria logo de começar essa questão da assombração me referindo ao livro que é até um clássico na nossa literatura pernambucana, do Gilberto Freire, de Assombrações do Recife Velho. O que é interessante nele é que a assombração é vista perto do povo. Gilberto pretendia quebrar essa visão muito inglesa, norte-americana da assombração. Ele traz para o povo, para a terra, para o Recife, pelas ruas e sobrados, antigos casarões do Recife, ele trazia esse lado sombrio, misterioso para o povo. Ele colhe tradições populares, ele vai ao povo, ao preto velho, à negra, que ele chama a ama de leite. Ele vai atrás desse pessoal, desse povo, para fazer esse levantamento. Afinal, Pernambuco, Recife especificamente, é um local assombrado, tem essa tradição, a sua literatura, a sua oratura, a oralidade, a cultura oral. É cabível, ela trabalhou isso aqui em Pernambuco, essa forma de expressão artística. Ele acaba provando na introdução, de certa forma, que é possível. O argumento dele é até interessante, logo na introdução. Ele diz que se há estudiosos preocupados com um levantamento de bases teóricas científicas sobre sociedades humanas, por que não analisar essa assombração? Por que não ir atrás das assombrações, tentar entender por que, onde é a origem pernambucana? E ele basicamente afirma, comprova num livro Assombrações do Recife Velho, que sim, Pernambuco tem essa tradição e que temos que ir atrás da oralidade dos negros, das negras, principalmente dessa cultura africana, indígena. É a partir deles que a gente percebe que a nossa literatura, se ela existe, se é essa literatura assombrosa, pode-se dizer, se ela existe, a base está nessa oralidade do negro e da Índia. Essa tradição, a assombração, os contos, as histórias de assombrações, foram passadas algumas transmitidas da Europa para cá, que já vieram com os portugueses e tal. No pano de fundo tudo, o medo da morte. É isso que a gente constata em todos os contos e histórias de assombração. É interessante, eu vou falar rapidamente, o livro se divide em duas partes. Alguns casos, é a primeira parte do livro, e algumas casas. Todas, de certa forma, há uma preocupação com a questão da morte, do fugir da morte, do querer enganar a morte. Gilberto, quando ele faz essa coleta de contos populares, ele vai ao povo simples, aos moradores, aos conhecidos dele, procurar qual o motivo de explicar o mistério da vida. E geralmente é em torno da morte. Há um conto, por exemplo, específico que ele fala, vem um aviador da Europa para cá, para o Recife, que até hoje estão esperando, de certa forma, esse conto meio que se eterniza, que até hoje espera. Estava marcado para meia-noite para que esse aviador da Europa viesse para cá. Só que o que é que acontece? Ele encontra a morte no meio do caminho. O avião dele cai no meio do mar e até hoje ninguém descobriu o corpo, achou o corpo. Então acho que sim, a temática total, essa assombração é a morte, é o fugir da morte, é o querer enganar e de certa forma encontrar a morte no meio do caminho. Agora, há um detalhe que eu queria colocar para você. Você cita Gilberto Freire, é comum, já citado nesse programa, Carneiro Vilela. Mas atualmente, hoje, pouco se produz do chamado realismo fantástico ou do conto de assombração, das histórias de assombração, como você fala. A que se deve isso? A gente perdeu esse elo? Eu acredito que é um estigma que a literatura tem. Geralmente, algumas vezes considera que é um gênero menor. A questão da assombração, do terror na literatura ainda tem um certo ranço, um estigma que marca esse tipo de escrita como algo baixo, reles,
é algo que, como entretém, como se a arte não tivesse obrigação do entretenimento, mas como entretém fácil, aí eu acredito que realmente os próprios escritores, a própria literatura, o leitor, eu acho que meio que se recusa a se aproximar. Mas tá aí esse clássico de Gilberto, do Carneiro Vilela, como você falou, da Emparedada da Rua Nova, tá aí esses clássicos para provar que sim, são contos, são histórias que devem sim ser produzidas, e que se atualmente há um certo despego, porque é uma marca, né? É algo menor que se considera, mas tema assim, é um tema muito bom, agradável para a literatura, até oxigena os temas literários. Você não acredita também que atualmente, como a gente se pegou da nossa história, mais o regionalismo, ou os contos mais universais e romances mais populares, até para tentar ser best-sellers e vender, falta um pouquinho de criatividade nessa juventude, nesses novos autores, para tratar desse assunto da assombração? Eu acredito que sim. Eu até publiquei um artigo pela faculdade sobre a Emparedada da Rua Nova. Eu trato justamente essa questão que você falou do best-seller. Hoje em dia a preocupação é muito voltada para um tema que venda. Aí esquece um tema que poderia ser valorizado como o tema da assombração, e a assombração pernambucana, é como que deixado de lado para que sim, essa nova geração que está aí preocupada mais em vender do que ter uma linguagem elaborada nas obras literárias, eu acredito que sim, é mais para voltado para o best-seller, para querer o tema fácil, um tema que seja digerido facilmente. Só para concluir, talvez também o leitor antigamente, vamos dizer antigamente há 50 anos, se motivava até por programas de rádios que existiam, Contos da Meia-Noite. Hoje talvez a pessoa também, pelo advento da televisão, dos filmes de terror, de esgotarem tanto esse tema, de trabalhar tanto esse tema até agora pelo lado do humor, não pode ser também que um conto que se passe, uma história que se passa meia-noite em um cemitério, hoje perdeu o interesse das pessoas? Acredito. Agora, é fato que a sociedade que a gente vive hoje alguém já falou alguma vez que é uma sociedade imagética, né? Hoje a gente vive a era da imagem. Há um despego pelo livro, pelo conto. Hoje é mais fácil um jovem, alguém ter medo de um filme do que de um próprio livro, de um conto tipicamente de terror, de Edgar Allan Poe, por exemplo. Eu acredito que essa cultura escrita, esse medo que a escrita, um conto, pode gerar, realmente está sendo deixado de lado. Por causa justamente, como você falou, da imagem, do só se voltar para uma cultura de massa voltada para a imagem, para o cinema, para a televisão de terror. É algo que poderia sim ser cultuado, mas que está sendo deixando de lado. Perdemos a imaginação. Perdemos sim, com certeza. Agora, ela está sendo fomentada por outras culturas, né? A gente não pode dizer que ela perdeu-se, porque há outros meios de expressão da arte que ainda cultuam esse lado. Só que eu acho o lado primordial da literatura, essa base que a literatura dá, ela sim está sendo esquecida. A imaginação nela, partindo dela, está sendo deixada de lado. Está se priorizando outras artes, poderíamos chamar de menores. Mas a conclusão que nós estamos chegando, por exemplo, hoje a gente está falando aqui que se conta poucas histórias de assombrações, mas os best-sellers estão fazendo sucesso nacional, vampiros e zumbis. Isso não está ligado também ao realismo fantástico e às chamadas contos de assombração? Estaria, mas só que se a gente for falar da assombração, vou voltar para Gilberto Freire, o nosso tipo de assombração está, de certa forma, meio que longe desse vampiresco norte-americano. Então, mas nós somos mais ingênuos ou nós somos mais terror? O que acontece? Eu misturaria os dois. Somos ingênuos porque o nosso conto de assombração tem uma certa ingenuidade, mas também temos uma certa, assim, tem sim um lado visceral de um terror, que é o fugir da morte, tem muito sangue nesses contos de Gilberto, por exemplo, que eu acho que a gente tá no meio termo. Estaríamos na ingenuidade do contar coloquial, da fala coloquial, com temas fortes, com temas que sangrentos, pode-se chamar. Você é pesquisador, estudioso, formado em letras, mas já tentou também escrever e se tornar um contista, um romancista nessa área da assombração? Eu confesso que não é a minha praia. Eu gosto muito de ler, mas eu acho assim, para quem produziu já está tão genialmente feito, para mim é um gênero já cristalizado, tem os seus grandes cânones, que para mim eu acho que não é a área que enveredaria. Eu escrevo tudinho, mas não que eu tenha desprezo, eu adoro as leituras desses caras. Uma possibilidade de que, já demonstrado até pelo cinema em Hollywood, que os contos de assombração, realismo fantástico, esgotou quase todos os temas e que hoje é difícil você trabalhá-lo? Porque a palavra esgotar em arte eu acho meio que perigosa. Eu não diria que é esgotar, né? Certo. A gente poderia... A arte é sempre revisitada. Como tem Borges, Carlos Nejar, eles falam que tudo praticamente já foi escrito, mas é como se a literatura, o escritor, o artista, sempre revisitasse as obras para produzir as suas próprias. Eu acredito que não está esgotado, porque também um dia que a literatura esgotar,
eu até me mato. Para mim, seria o fim do mundo. Eu acredito que esses temas vão se cada vez mais, vamos torcer para que novas gerações se voltem sim, produzam, eu vou falar no meu caso, eu produzo pesquisas voltadas para essa área, sobre Gilberto Freire e a Emparedada da Rua Nova, que justamente eu vou trazer esse lado, para reavivar esses clássicos, esses homens, para novas gerações, para a nossa linguagem atual, para esse contar popular, essa assombração que existe no nosso Recife e em nossa Olinda. Então vamos produzir contos de assombração na internet, no mundo atual, no Recife moderno. Fábio, muito obrigado pela entrevista, muita paz para você. Fernando Farias, para o Observatório Literário.